Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de Ciência das Religiões dessa semana. Nessa aula nós vamos dar sequência às aulas sobre as doenças psicológicas, né? Semana passada nós vimos a aula sobre a bipolaridade, né? E essa semana nós vamos conhecer um pouquinho sobre síndrome de pânico. Vocês já tinham ouvido falar na síndrome de pânico? A síndrome de pânico ela é muito confundida e associada à crise de ansiedade, certo? São bem semelhantes, mas a crise de pânico, né, a síndrome de pânico, ela é já decorrente de uma ansiedade. Então, assim, não em todos os casos, mas em uma grande maioria, quando se tem a ansiedade, pode se desenvolver a crise de pânico, certo? Eu vou ler aqui uns trechinhos do texto para vocês e vou dando a explicação durante a leitura, tá certo? A síndrome do pânico é um dos transtornos de ansiedade mais comum. É geralmente diagnosticado em pessoas que experimentam ataques de medo e pânico espontâneos, repentinos e inesperados. Os episódios de síndrome de pânico são marcados por crises de ansiedade quase inexplicáveis, que podem estar associadas a sintomas físicos semelhantes a de um ataque cardíaco. Então, pessoas que têm esse ataque de pânico, né, a crise mesmo de pânico, elas têm esses sintomas. Mais um pouco abaixo eu vou passar para vocês os sintomas dessa crise. Então, assim, ele tem aquela palpitação, tem aquele aperto no peito. Muitos deles têm a sensação de que está tendo um infarto, mas aí procuram um médico devido aos sintomas serem assim fortes, procuram um médico e quando chega lá é diagnosticado que é uma crise de pânico. Então, assim, é uma doença psicológica, não é uma doença física. Então, o tratamento já é encaminhado para outro tipo de profissional, já não é mais um cardiologista que vai tratar, vai ter que ir para psicólogos e psiquiatras que trabalham essa parte mental, né? Síndrome do pânico é um transtorno no qual a ansiedade, que ocorre de modo alterado, é o principal sintoma. Então, já vem, como eu falei no início, né? A síndrome de pânico, ela já vem associada à ansiedade, porque ela já é uma coisa já mais elevada, já vai além da ansiedade. Então, quando a pessoa passa a sentir os sintomas da ansiedade, ela começa a desenvolver um medo. Primeiro, ela tem o medo daquilo que ela está sentindo, porque é uma coisa desconhecida, né? E o medo também das sensações físicas, porque sente aquelas sensações de como se tivesse tendo infarto. Tem casos que a pessoa sente que acha que vai morrer, porque é aquele aperto que sente, é uma dor, sente aquela dor física, mas desde que a doença ela não é física, mas os sintomas são tão fortes, mexe tanto com o psicológico, que o indivíduo ele sente a dor física também. Muitas pessoas têm e não passam, não conseguem passar para as outras pessoas, não conseguem falar o que estão sentindo, elas não têm, não conseguem expor aquilo que sente, até porque muitas vezes é até um pouco inexplicável, a pessoa não consegue explicar por que ela está sentindo aquilo. Um ataque de pânico pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. O sujeito sente-se aterrorizado e sobrecarregado, mesmo que não esteja em perigo. Assim, trata-se de um início abrupto de medo ou desconforto intenso, que atinge o pico em muitos minutos. Então, assim, em questão de minutos, você está bem e de repente aquele medo vai lhe tomando, até que você fique incontrolável e não sabe o que fazer, entra em desespero, entra em pânico, e é onde, a partir desse pânico, que começam a sentir os sintomas físicos também, porque mexeu com o seu psicológico e o sintoma físico ele vai vir junto também. Um ataque geralmente passa de 5 a 10 minutos, mas podem durar horas, né? Imagine você passar 5 minutos sentindo medo, imagine você passar horas com essa sensação, né? Se não for tratado, o transtorno de pânico pode levar à agorafobia, né? A agorafobia é o medo intenso de estar fora ou em espaços fechados. Então, a pessoa ela começa a ter medo de sair de casa, ela se sente ali protegida, estando dentro de casa, ela não quer sair,
ou então ela não quer estar em lugares muito fechados, ela não quer estar na companhia de pessoas desconhecidas. Às vezes até pessoas conhecidas incomodam ali a presença, ela começa a se individualizar. Então, é muito preocupante, tem que se buscar tratamento, porque a partir dessa síndrome de pânico pode se desenvolver uma depressão, e a depressão já é uma doença mais séria, que já vai mais além, e que a gente vai falar da depressão também em uma aula mais à frente, certo? Então, os sintomas que eu falei que eu ia passar para vocês, né? A síndrome de pânico inclui pelo menos 4 dos seguintes sintomas. Então, é sempre bom a questão de avaliar, certo? Não é porque você sente algum desses sintomas que você vai estar passando por uma crise de pânico, não. Nem sempre é questão de observação, como eu sempre falo. Primeira, palpitação, coração batendo ou aceleração cardíaca. 2, sudorese, né? Suor extremo. Tremores ou estremecimentos no corpo, não só mãos ou pés, mas às vezes no corpo inteiro. 4, sensação de falta de ar ou sufocação. A pessoa não consegue respirar direito. 5, sentimentos de bloqueio. A pessoa tenta fazer alguma coisa e não consegue. E até quer falar e não consegue falar aquilo que está sentindo. 6, dor no peito ou desconforto, que é confundido com um ataque cardíaco. Náuseas ou desconforto abdominal. Sentir-se tonto, instável, com cabeça leve ou desmaiar. Em casos extremos, o paciente ele pode chegar a ter desmaios, sim. Calafrios ou sensações de calor. Parestesia é a sensação de dormência ou formigamento. Desrealização, que é o sentimento de irrealidade, de que aquilo não está acontecendo, ou despersonalização, né, sendo separado de si mesma. A pessoa ela começa a acreditar que aquilo ali não é ela, não está acontecendo, não é ela que está vivendo aquilo. Penúltimo, medo de perder o controle ou enlouquecer, que é esse medo, a pessoa fica com medo sem saber se vai controlar aquilo que está sentindo, né? E por último, o medo de morrer. A grande maioria que tem essa doença sente isso, principalmente nos momentos da crise mesmo, sente aquela sensação que vai morrer, né? Então, assim, após eu vou passar para vocês o depoimento de uma pessoa, né, que é uma pessoa do meu convívio, é uma amiga minha, que ela tem a síndrome de pânico e ela deu um depoimento, certo? Ela preferiu não gravar vídeo, mesmo vocês não conhecendo, porque ela não é daqui, mas ela preferiu não gravar o vídeo. Então, eu vou passar para vocês esse depoimento do que ela sente, né, com essa doença que ela leva junto com ela. Ela falou o seguinte: o que mais incomoda são os julgamentos. Eu mesma demorei a aceitar e para me abrir. A verdade é que até hoje eu escondo o que sinto. Eu mesma estava super de boa e vinha as crises. Agora as crises mudam, é como se fosse ter um ataque do coração. Fiz todo tipo de exame médico, fui a um cardiologista e tudo. Crise de pânico é uma porta para a depressão. Se você não tratar, ela vira uma depressão forte. Eu mesma até hoje não sei do que a minha foi. Foi do nada. Eu pensei que fosse morrer. E até hoje, do nada, ela me dá. Fiz tratamento durante 1 ano, parei por conta de uma gravidez, mas até hoje sofro com preconceito e os comentários. Por isso me fecho e prefiro tentar me controlar sozinha. Desenvolvi uma arritmia, que até no exame do coração acusou, mas que é algo inofensivo, só incomoda. Desenvolvi por causa das crises. Então, assim, eu perguntei para ela se ela tinha desenvolvido as crises antes da gravidez ou durante a gravidez. Aí ela respondeu o seguinte: antes. Durante, teve muitas crises, afetou até ele. E é tanto que ele, quando nasceu, passou 2 anos na psicóloga. Né? E quando ela descobriu a gravidez, ela estava tomando a medicação. Então, teve que parar a medicação por causa da gravidez. E mesmo ela não estando tomando a medicação, o que ela sentia passava para a criança, para vocês verem como é uma doença forte, é uma coisa bem forte. Então, assim, observação, como eu sempre falo, é a questão de observar sempre o que vocês estão sentindo ou alguma pessoa conhecida de vocês sente,
prestar atenção. E aqueles sintomas que eu falei também, bastante importante observar eles. Nem sempre se você sente aqueles sintomas, quer dizer que você está com a doença. É observar, porque qualquer dúvida, procura-se um profissional na área para poder buscar esclarecimentos, certo? Em seguida vai uns 5 questõezinhas apenas para vocês responderem, tá certo? Bem tranquilo, bem fácil, não é só para vocês abrirem um pouquinho mais a mente a respeito desse tema, que é super importante a gente conhecer um pouco mais, tá certo? Então respondam essas 5 questões e mandem para mim em seguida para eu ver como foi o entendimento de vocês a respeito desse tema, tá certo? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula.